Eu sou Júlio Lins, eu sou médico, sou facilitador de meditação do programa Atentamente. Eu estudo meditação há 15 anos agora, um pouco mais, mas oficialmente com tutoria, com grupo, há 15 anos. Antes disso eu lia, meditava, mas não de uma forma não formal. Aí depois de uns 5 anos eu comecei a trabalhar um pouco com a meditação, então já faz 10 anos que eu trabalho de alguma forma, apresentando aos meus pacientes, dialogando com grupos, dando pequenos cursos em espaço, e mais ou menos há 5 anos a gente fundou o programa e aí oficializou esse trabalho no SUS, que é o trabalho do programa Atentamente. A nossa temática de hoje é a temática da meditação terapêutica na depressão. É uma temática muito importante porque a depressão é uma questão muito séria na nossa sociedade. É uma verdadeira epidemia que nós estamos vivendo de pessoas depressivas. É a principal causa de perda de dias trabalhados. É considerado que 1 em 2 pessoas vai ter depressão ao longo da vida, então é uma coisa extremamente frequente. E além das pessoas que chegam a ter um diagnóstico de depressão maior, como um transtorno, existe antes, ou ao redor deste momento do diagnóstico, um sofrimento, numa das mais variadas formas, mas que estão associados de alguma maneira com esse espectro de sensações de depressão. Então, depressão, o que é depressão? Depressão é uma alteração do humor. Então, quando nós meditamos, nós temos a oportunidade de observar cada um desses fatores mentais na nossa própria mente, na nossa própria vida. Então, nós percebemos assim, o que é o nosso pensamento. Muitas das pessoas não percebem o que é o próprio pensamento. Percebem que estão pensando. Acham, por exemplo, que não estão pensando na hora que vão pegar um objeto, que vão botar um objeto em algum lugar. Não percebem que há uma série de pensamentos ali acontecendo. Nós temos as nossas sensações, que é como essa brisa desse ar vindo, é uma sensação física. Nós também usamos a palavra sensação de uma forma mais metafórica, para incluir uma metáfora que inclui todos os sentidos. Às vezes a gente diz a sensação de ouvir alguma coisa, que é o ouvir. Você tem a sensação do tato, que aí nós podemos colocar vários tipos de sentidos diferentes, como calor, vibração, movimento. Nós temos a sensação do ouvir, do paladar. Por exemplo, agora nós estamos ouvindo uma música, isso chega a nosso ouvido, e aí nós temos um pensamento, talvez a lembrança de um churrasco no qual nós estávamos em um certo lugar, ou a lembrança de cada um vai ter um pensamento diferente. E nós temos um sentimento a respeito dessa música, ou a respeito de qualquer outra sensação. Esse sentimento vai depender do nosso estado de humor. Então vamos lá. Primeiro, um sentimento. Eu ouço essa música e digo, nossa, que música linda, me lembro daquela vez em Itamaracá, com a minha mãe, meu pai, num churrasco e tal. Sempre fico, essa música aquece meu coração. Ai, que música horrível, mas eu detesto esse tipo de música brega, eu não sei como alguém poderia ouvir isso, me causa um... Então isso é um sentimento que nós temos a respeito de alguma sensação. E esse sentimento normalmente está relacionado a alguma sensação que nós temos no corpo também. Em geral, a gente tem um som, a gente tem um pensamento, a gente tem uma sensação no corpo, nós temos um sentimento, e isso tudo se junta numa emoção. O humor é algo mais constante. Então, por exemplo, é um pouco como o clima. Hoje está quente, amanhã pode estar um pouco mais frio, mas mesmo assim é primavera. Então a oscilação da temperatura entre um dia e outro é diferente, por exemplo, no inverno, onde vai estar mais frio, onde vai chover mais, especialmente num lugar agradável como esse aqui que a gente ouve a mata. A gente estava meditando até agora, ouvindo o som da mata aqui. Acredito que no inverno deve ficar mais fresquinho diante dessa vista que a gente sente a brisa. A gente consegue perceber essa diferença de temperatura. Então, um dia quente no inverno é uma coisa, um dia quente no verão é outra coisa. Um dia frio no inverno é uma coisa, um dia frio no verão é outra coisa. Mais ou menos assim é o humor. Então, se o meu humor está para baixo, está depressivo,
Um dia feliz é uma coisa meio, hoje eu estou meio feliz. Então, e um dia triste é muito para baixo. Se meu humor está elevado nos últimos 3 meses, e um dia feliz é, nossa, eu estou muito feliz. E o dia triste é, eu estou meio feliz. Então, o humor é mais constante do que as oscilações dos sentimentos, das emoções e dos sentimentos mais ainda. Mais ou menos para a gente entender o que é o nosso humor. Então o humor, ele pode estar para baixo ou para cima, diante das circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Claro, se a pessoa está vivendo uma série de dificuldades, uma série de problemas econômicos, familiares, financeiros, autoestima, pessoal, o humor tende a estar baixo. Agora, quando há uma desregulação mesmo desse humor, o humor está tão baixo que o mundo começa a parecer cinza, que ela não vê mais nenhum tipo de prazer essa pessoa na vida, as coisas que gostava deixou de gostar, que o corpo começa a manifestar uma série de sintomas do tipo dormir mal ou dormir demais, fome demais ou nenhuma fome, começa a mostrar sinais de desregulação, problemas intestinais. Quando os membros parecem pesados, a pessoa sequer consegue sair da cama, consegue ver sentido na própria vida. Então quando a coisa fica cinza mesmo, aí nós chamamos de depressão. O tratamento para depressão é feito com medicação, com alimentação, com exercício, com terapia, e a meditação pode ter um papel na depressão, pode ter um papel. Mas é preciso cautela. Muitas vezes também uma pessoa que nunca meditou e ela está no meio do transtorno de depressão, ela começar a sentar muito, sentar muito tempo em silêncio, pode ser um problema também. Por quê? Porque quando a gente senta em silêncio, a gente está diminuindo nossa interação social. Nós também temos uma coisa assim de nos cortar do mundo. Então, na tradição tibetana, por exemplo, não é meditação, sentar para meditar em silêncio, não é indicado para todo mundo, não. Então, se uma pessoa está deprimida, talvez o que ela precise seja fazer jardinagem, seja ter encontros com as outras pessoas, né? Mas eu já tratei várias pessoas que estavam em transtorno depressivo e vieram para o grupo e melhoraram através desse trabalho. Na literatura científica, que nós temos vários estudos controlados e várias meta-análises. O que é uma meta-análise? É uma análise que é feita em cima de vários estudos controlados. O que está bem estabelecido que a meditação é importante é na prevenção da recaída da depressão. Então, uma coisa é o episódio depressivo, ou seja, a crise de depressão, e outra coisa é o fato que as pessoas que já tiveram um ou mais episódios de depressão tendem a ter outros. Então, quando a gente fala do tratamento da depressão, nós não estamos olhando só para a crise da depressão, a pessoa que está agora em crise deprimida. Nós estamos olhando ao longo da vida. Talvez alguns de vocês, para dar seguimento à palestra, eu não vou abrir agora, mas talvez alguns de vocês já tenham passado por episódios depressivos e tenham se recuperado. Então agora a gente vai fazer um tratamento que a pessoa não volte a ter depressão, não volte a cair em depressão. É aí que a meditação terapêutica está mais estabelecida. Então a pessoa que já teve um episódio, fez terapia, tomou remédio, entrou numa prática de exercício, regulou sua alimentação, enfim, e agora ela está procurando trabalhar-se para não voltar a ter esse episódio. É aí que o papel da meditação terapêutica está mais estabelecido, está mais, a evidência mais forte, inclusive com indicação do Instituto Inglês de Saúde, que é um instituto muito respeitado, baseado em evidência, indicação A. O tratamento da depressão, a pessoa que está deprimida com meditação, é uma coisa que caso a caso. Precisa ter um cuidado, é importante uma equipe multidisciplinar, depende muito da vontade da pessoa, mas tem algumas circunstâncias onde pode ser extremamente benéfico, extremamente eficaz. Então,
Quais são os benefícios que a meditação, a experiência de meditação pode trazer em relação a prevenir a depressão? Por que eu estou falando em prevenir a depressão? Porque aí é que o papel da meditação está mais forte. Tanto prevenir a depressão em quem já teve depressão, que nesse caso é uma forma de tratamento, você está tratando uma doença crônica. Veja, nós temos um tratamento para a pessoa que está deprimida, né? Mas as pessoas tendem a ter de novo. A questão da prevenção é que é a grande contribuição da meditação. E para as pessoas que nunca tiveram, prevenirem de vir a ter, que é fundamental. Então, uma das coisas, quando nós sentamos em meditação, temos esse hábito de sentar em meditação, nós passamos a ter mais sensibilidade a respeito dos nossos sentimentos. Porque nós experimentamos uma quietude, um bem-estar profundo, um bem-estar de quem não precisa estar regulando aquela... E às vezes a gente passa mal, às vezes bem, às vezes mal, mas tem uma certa hora que a gente tem aquela calma, aquela quietude. Essa quietude é um ponto de onde nós podemos observar os nossos sentimentos. Você imagina alguém que nunca experimentou uma quietude, não pode claramente observar a agitação. A agitação da mente você vai perceber, especialmente é sutil, quando você tem um ponto de vista fora. É como um peixe que nada dentro d'água. Um exemplo tradicional da meditação. O peixe que nada dentro d'água a vida toda não reconhece a água. Então uma pessoa que nunca teve um momento de quietude, nunca contemplou, nunca teve essa base, não consegue de onde olhar os sentimentos, porque está sempre dentro dos sentimentos. Tanto que algumas pessoas, você pergunta, qual é o sentimento que você está tendo agora? E a pessoa diz, nenhum, não estou tendo sentimento. Mas como é que você está sentindo? Não, estou sentindo meio monótono. Isso é um sentimento. Está agradável, sentimento. Então em cada momento nós temos um sentimento a respeito de como nós estamos vivendo. Mas as pessoas não percebem essas pequenas oscilações. O fato de nós termos uma quietude, o mar conseguir se acalmar, quando ele volta a se agitar, as pequenas ondulações nós enxergamos. Então isso é um primeiro passo. O segundo é essa questão de soltar a respiração. Nós controlamos a respiração. Muita gente está o tempo todo, inspire, perceba a sua respiração. E esse controle da respiração às vezes não é sábio. Aliás, normalmente não é sábio. E muitas questões emocionais estão presas nesse aspecto da respiração, da gente estar sempre travando. Então, junto com esse aspecto de quietude, tem um aspecto de liberar a respiração. De diante da consciência, diante da nossa atenção, a respiração poder fluir naturalmente. O que está diretamente ligado com essa percepção e a capacidade de perceber os sentimentos. É também uma habilidade fundamental. Esse aspecto de trazer a consciência para a fisiologia. Nesse sentido de que a fisiologia é aquilo de automático que funciona no nosso corpo, que segue operando sem a nossa intenção, algo de inconsciente, e no entanto a nossa consciência está ali presente. Nós estamos observando aquele fenômeno à medida que ele vai se desenrolando, o devir daquele fenômeno. E nós fazemos isso quando nós observamos a respiração sem controlar a respiração. Não que toda meditação precise ser assim. Existem tradições de meditações, trabalhos de meditação que controlam a respiração. Inspira 4, prende 4, expira 4, prende 4. Mas esses não vão ter esse benefício específico. Vão ter um outro benefício, mas não esse. Vão ter talvez o benefício de sair do padrão de constrição para um padrão mais saudável, mas ainda determinado de fora. Ainda é uma coisa de como eu devo respirar. Então, ao observar a respiração natural, nós aumentamos a nossa sensibilidade em relação à nossa fisiologia e às nossas emoções, que a nossa respiração passa a ser um auxílio
na percepção de nossas próprias emoções. Nós desenvolvemos uma característica de personalidade, que é a característica de permitir que algo seja da maneira que é, sem controlar. Porque a tendência, quando a gente olha para a respiração, é controlar a respiração. E a gente precisa de ter uma personalidade, uma certa característica de personalidade, para poder estar próximo de algo que tão facilmente nós podemos controlar e, no entanto, não controlar. E, no entanto, poder permitir que aquilo flua naturalmente. E essa mesma característica de personalidade é que vai permitir que nós examinemos a nossa mente, examinemos o nosso pensar. E essa mesma característica de personalidade vai permitir que nós nos relacionemos com outras pessoas com mais harmonia, com mais tranquilidade. Na medida que nós podemos estar perto de algo, reconhecer as suas características, sem necessariamente ter que moldar aquilo, ter que mudar, ter que controlar aquilo. Essa possibilidade de permitir o fluir é muito importante. Outra característica fundamental é o sono. Uma das observações que nós temos é que o principal benefício, o mais rápido, mais tranquilo, é a melhora no dormir. Até hoje, todas as pessoas que permaneceram no programa regularam seu sono. A habilidade de meditar é uma habilidade para ser capaz de dormir que é, assim, excelente. Por quê? Porque a pessoa se treina a estar em estados mais sutis de consciência. Então, quando a pessoa dorme para dormir, na intenção de dormir, diminui a tensão. Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Então, ela permite que eu tô aqui, já estou descansando, já estou repousando e vou ficando cada vez mais profundo. Isso vai permitindo o repouso. A gente passa a ter uma outra relação com a renovação da nossa energia. Não é só gastar a nossa energia de maneira eficaz, mas também ser capaz de renovar a nossa energia. A relação com essa coisa de eu estou fazendo e agora eu estou sendo. Agora eu estou fazendo, agora eu estou sendo. Permite uma outra relação que do meu ponto de vista, carrega para a nossa relação com o sono também. Quem incorpora na vida o hábito de meditar, reconhece a importância da renovação, a importância do repouso, do relaxamento, e isso naturalmente se dá no sono. Tem pessoas que vêm para o programa que não conseguem fechar os olhos. Elas sentem que se fechar os olhos vão morrer. Tem medo de fechar os olhos, tem ansiedade de fechar os olhos, então elas não querem fechar os olhos. E como é que elas dormem então se elas não fecham os olhos? Elas assistem TV, tomam um remédio e ficam diante da TV até apagar, até o remédio apagar. Porque elas não vivenciam esse momento de fechar os olhos e ficar dentro delas mesmas. Ora, isso é um hábito terrível para a saúde mental de uma pessoa. E não é tão incomum quando vocês possam pensar. É muito mais comum do que a gente imagina. E poucos, eu creio, teria que fazer uma pesquisa para ter a ideia sobre isso, mas a minha impressão é que poucos médicos perguntam como é que a pessoa está fazendo para dormir, como é seu ritual de sono. Perguntam, consegue dormir? Não consegue dormir. Não consegue dormir, remédio. Mas o que você faz para dormir? Como é que você faz? Você toma banho? O banho é morno? Você faz massagem? Você ouve música? O que você faz? Então eu comecei a fazer essa pergunta e comecei a ouvir mais e mais. Não, eu assisto televisão. Então muita gente vai dormir na frente da televisão, que é um hábito extremamente não adequado. Por quê? Você está dentro de luzes. Então você está dizendo ao seu cérebro que é de dia. A luz ali está de dia. 2, tem coisas acontecendo ali que você está reagindo emocionalmente. Então você tende a ficar mais acordado. 3, você está entrando num estado de dormir e aquele conteúdo da televisão passa a entrar muito mais fortemente no seu subconsciente. Já é um aparelho hipnótico. E ainda mais você indo dormir na frente dele, o risco de ter uma ideia, um conceito, uma imagem, um personagem que entre no seu subconsciente aumenta muito mais, né? E com o conteúdo de qualidade que nós temos na nossa televisão, imagina o risco que as pessoas estão correndo de expor o seu subconsciente dessa maneira a uma programação que não foi pensada para isso e não tem a intenção de ajudar isso.
Aí é que aplicativos como o Insight Timer, eu trouxe até uma Filipeira para ajudar para vocês. Quem assistir também procure Insight Timer, como que tem um insight. É muito adequado, porque a pessoa que sente a necessidade de consumir um conteúdo cultural na hora de dormir, tem uma coisa muito mais adequada, que é o estilo de meditações para dormir. Uma coisa que está surgindo mais aí. Eu gravei uma, estou para publicar lá no Insight Timer. Já temos meditações do Atentamente no Insight Timer. Agora, para isso, a pessoa precisa de um smartphone e precisa de internet, que também é uma coisa cada vez mais frequente hoje em dia. E a ideia é que a pessoa vai deitar e vai colocar um fone de ouvido, então vai estar de olhos fechados e vai ouvir uma música, vai ouvir instruções que levam a pessoa a dormir, um conteúdo pensado para isso, ou seja, que o autor está consciente de que aquilo vai ser ouvido daquela maneira e tem a atenção que é necessária para esse tipo de conteúdo. Então fica aí uma sugestão, que já vi muita gente mudar só por causa disso, mudou a televisão pela meditação para dormir. Só isso já dá uma mudança na vida de muita gente, porque acorda melhor no outro dia, mais renovado, já tem mais disposição, já se sente melhor no início do dia, a autoestima já melhora, a autoeficácia já melhora, que é um termo que eu tenho gostado bastante. Autoeficácia é o quanto que eu acredito que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Tipo, eu olho para mim e digo assim, eu vou emagrecer 8 quilos. Ah, mas eu não vou conseguir mesmo, não adianta nem estabelecer essa meta, eu não consigo. Isso a autoeficácia da pessoa está muito baixa. Vou aprender a meditar. Ah, não, é melhor nem começar, porque eu não vou conseguir mesmo, vou acabar me frustrando, vai ser pior. Então muitas pessoas que estão num transtorno depressivo ou próximo de ter um transtorno depressivo têm uma autoeficácia muito baixa. O risco emocional de tentar algo novo e não conseguir parece muito alto. Se eu não conseguir, como é que eu vou me sentir? Eu vou estar pior ainda, eu me deprimo. Então a pessoa se protege do novo, se protege de tentar algo diferente, o que é, né, uma questão também. Tem essa questão do autocontrole, que tem a ver com a autoeficácia, né? As atividades compulsivas que estão relacionadas também com o transtorno depressivo. O uso compulsivo do alimento, o uso compulsivo do café, o uso compulsivo do álcool, da cannabis, a famosa maconha, o uso compulsivo de outras drogas, do cigarro, o uso compulsivo da televisão, das relações, acho que eu tinha falado já da televisão, das relações de raiva, de briga. Então tem uma série de coisas assim que são tipo do uso compulsivo, do celular, muito bem lembrado. O uso compulsivo das redes sociais, do WhatsApp, né? Isso é um problema muito sério, porque a gente tem que estar atento não só ao dormir, mas ao acordar. E é um fenômeno cada vez mais comum. A primeira coisa do dia ser checar as redes sociais. Por quê? Porque aquilo dá um feedback. Você está sabendo que fulano falou, que fulano... Aquilo ajuda, acorda a mente. Mas acorda a mente de uma forma muito não natural, muito tensa, e a pessoa também está expondo o seu subconsciente a um risco terrível de abrir uma coisa ali que estragou o seu dia, lhe tirou do tempo, lhe tirou do circuito, lhe tirou da coisa. Então o ato de acordar também é muito importante, e a gente sugere, acho que todas as tradições sugerem que a meditação é muito benéfica pela manhã. Então esse ato de acordar, cuidar da manhã, é uma filosofia fundamental. Cuidar do seu acordar, o que você acorda, o que você faz, o que você pensa. Então, algumas sugestões de ser o primeiro pensamento do dia. Você conseguir ter o treinamento mental para o seu primeiro pensamento do dia ser uma prática. Ou seja, isso também é uma experiência composta, né? Que todos sejam felizes. Antes do pensamento, onde estou? Estou no meu quarto. Veja que é difícil, porque quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente pensa? A gente se localiza no espaço, né? A gente abre os olhos. Eu tô no meu quarto. Onde é que eu tô? Então acordou antes de se localizar, já tem uma. Então isso é possível. Eu já experimentei isso. Eu só consigo em retiro. Normalmente eu só consigo depois que eu me localizei. Eu acordei, eu tô no meu quarto, aí vem.
todos sejam felizes, que isso aqui também é fenômeno composto, mas em retiro eu consigo colocar antes ainda desse momento. Então, tem uma série de coisas que nós podemos aprender com as primeiras, que nós estamos voltando desse estado subconsciente, que é o momento que a gente pode se comunicar com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente com mais facilidade. Você ainda está meio no sonho, meio acordado, então ali é um momento do diálogo interessante de o que é que você está, enfim, colocando para dentro, como é que você está lidando consigo mesmo. E os relacionamentos, alguns tópicos que eu trouxe aqui. Então, quando nós estamos mais atentos para os nossos sentimentos, quando eu estou mais atento para os meus sentimentos, eu estou mais atento para o sentimento dos outros. Eu consigo perceber a oscilação emocional nas outras pessoas. Isso é fundamental para a pessoa se sentir amada. Muitas pessoas não se sentem amadas. Ninguém me ama. É um tipo de pensamento disfuncional que é muito frequente. Sentimentos. E você poder perceber o outro, olhar, estar presente é fundamental. É uma das coisas um resultado que eu tive na dissertação de mestrado, que foi sobre isso. Uma das pessoas que nós entrevistamos, que vinha de um processo depressivo intenso e que saiu através desse trabalho da meditação, foi isso. Eu achava que eu não era amada e depois eu vi que eu que não estava percebendo. Eu que não estava percebendo os pequenos gestos. A minha filha, porque a gente estava sempre brigando, ela sempre discutindo e eu não percebia os momentos que ela olhava para mim de uma certa maneira, porque minha mente estava muito cheia de pensamento, muito distraída. Então, para a pessoa se sentir amada, é importante a gente poder estar atento a isso, poder sentir, perceber os sentimentos dos outros, estar conectados a esses sentimentos. Então, aqui foi uma série de benefícios de vários aspectos, esferas do nosso corpo, e agora eu vou falando do principal, a principal coisa especificamente associada à depressão, que é o seguinte: uma das características da depressão é a ideia do pensamento disfuncional. Existe um tipo de pensamento, um tipo de ideia que é ligado ao que as pessoas normalmente conhecem como crença limitante. Que é uma crença limitante? É uma crença que tem a ver com o sentimento. Por isso que eu vim falando do sentimento. O sentimento está ligado com o pensamento. Essa ideia de que nós temos nosso lado racional e nosso lado emocional não tem base neuropsicológica. A tradição oriental toda não enxerga desse jeito. Foi apenas um momento da filosofia ocidental que tentou essa separação, mas essa separação nunca deu certo, nunca foi achada. A gente nunca consegue achar onde é que é meu racional, onde é que é meu emocional. O estudo de pacientes que lesam as partes emocionais do cérebro também afeta a parte racional. Por quê? Porque para poder raciocinar eu preciso atribuir valor às coisas. E atribuir valor é uma atitude do sentimento. Eu estabelecer que isso tem valor para mim é uma atitude do sentimento. Então as coisas estão muito ligadas, o sentimento com o racional. Então, por causa de uma alteração do sentimento, do humor, o racional da pessoa também está afetado e vice-versa. É difícil dizer onde é que a coisa começou. Não é nem num nem no outro, é um estado que se estabeleceu. Vou dar alguns exemplos de pensamentos disfuncionais. Nada dá certo comigo. É muito comum ouvir isso. Nada dá certo comigo. Ninguém me ama. Se eu morresse, não tinha diferença nenhuma no mundo. Só de falar já dá né? Não dá uma coisa, só de falar isso, porra, como é? Nada dá certo comigo. Então, aí a pessoa chega lá e diz assim, nada dá certo comigo. Então, o terapeuta, muitas vezes, vai ajudar a pessoa a identificar esses pensamentos e refletir para ela esses pensamentos. Porque é algo que a pessoa fala e muitas vezes nem percebe que fala. Porque nada dá certo comigo. E a pessoa, não, mas eu quero dizer isso como não é que é bem... Mas a pessoa diz isso, ela sabe que não é verdade. Porque veja, nada dá certo comigo significa que eu não consegui chegar aqui. Que eu tentei vir aqui no médico e não consegui. Pois se eu cheguei aqui para conversar com você, é sinal que alguma coisa deu certo. Eu consegui atravessar a rua, consegui chegar aqui, consegui entrar aqui, eu cheguei aqui diante de você. Eu estabeleci a meta de vir conversar com você e cheguei. Então não pode dizer que nada dá certo comigo, não é verdade? É tão exagerado que chega completamente irracional, mas a pessoa não percebe isso, ela solta como fosse uma figura de linguagem. Essas figuras de linguagem são perigosíssimas,
porque elas dão essas dicas, esses atos falhos, dão as dicas de como é que está o sentimento associado aos pensamentos, e a própria pessoa não percebe como usa a linguagem. Então o ato de como usar a linguagem é fundamental. Então isso é um tema da terapia, identificar pensamento disfuncional nos outros e refletir, etc, etc. Isso é tudo tema da terapia. Onde é que a meditação entra nessa questão? Eu não aconselho ninguém que não tenha treinamento para isso procurar identificar onde é que estão os atos falhos dos outros e tal. Não é isso, tá? Eu estou usando isso como base para vocês entenderem mais ou menos uma das formas do tratamento de depressão, para usar como metáfora para o que a meditação faz. Então, o que o focalizador, o facilitador de meditação vai fazer? Primeiro, ele vai estabelecer uma relação com o outro, que é uma relação facilitadora. Então ele vai procurar ver os potenciais na outra pessoa, tem uma relação humana de coerência com a outra pessoa, tem empatia com a outra pessoa, ou seja, se permitir um pouco sentir os sentimentos daquela pessoa, até a justa medida de que eu dá para mim também, né? Mas tem uma conexão, e a gente vai ter um diálogo e vai se apresentar as técnicas de meditação. Certo? Não cabe ao focalizador de meditação, ao facilitador de meditação, estar querendo transformar os encontros de meditação em sessão de terapia. Não cabe. Mas ele vai ter o mesmo efeito. O processo vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque, apesar de nós, na meditação terapêutica, não trabalharmos na identificação de pensamentos disfuncionais específicos, nós tiramos o tapete debaixo de todos os pensamentos. Nós tiramos o tapete debaixo da relação entre os sentimentos e os pensamentos em geral na vida da pessoa. E no meio de tantos estão os disfuncionais também. Como? Por exemplo, nas técnicas mais fundamentais de meditação isso já acontece. Então, normalmente se aprende meditação assim. Você vai observar a sua respiração, deixar a sua respiração natural. Aí corta, aí faz o que não vai ter, eu acho. De continuar. Aí voltar para a frase anterior, que é: normalmente se aprende meditação assim. Se leva a atenção para a respiração, alguém vai dizer: preste atenção à sua respiração. Na hora que você perceber que você se perdeu da sua respiração, você está em alguma forma de sonho acordado, você se lembra da sua respiração e volta a atenção para a respiração. Correto? Essa é a instrução mais básica, não é? Não é a única, mas é uma das clássicas, certo? Então veja que você já está trabalhando essa desidentificação com o pensamento aí. Por quê? Porque você estava respirando, de repente passou um pensamento no seu fluir mental, aquilo, você se enganchou, se emaranhou naquele pensamento, de repente você se vê num sonho acordado, certo? Aí a pessoa se dá conta: eita, eu estou pensando, e ela traz de volta a atenção para a respiração. Cada vez que faz isso, ela está saindo dessa construção desses pensamentos disfuncionais. Seja, eita, nada dá certo comigo, não sei o que. Estou meditando, inspirando e expirando. Cada vez que isso acontece, que naturalmente nas sessões de meditação esse conteúdo vai surgir, porque ele vai surgir, ele é um conteúdo intenso. Então quem está com isso, ele vai vir, e a pessoa se dá conta e leva para a atenção. Para o melhor benefício, não pode ser feito de uma forma mecânica, não é? E aí é que é uma questão muito importante. O treinamento da meditação é sempre, por mais que não se queira, não se valorize essa estrutura, enfim, mas se você pegar qualquer instrução de meditação, você é capaz de achar essas 3 características: é a intenção, a atitude e a atenção. Então, toda técnica de meditação sempre terá uma atenção, ou mesmo que seja uma não atenção, é uma forma de direcionar a atenção
não comum, você vai dizer, deixe sua atenção completamente aberta, não foque em nada. É uma instrução de atenção. Sempre tem uma instrução de atitude, que é assim, não julgue, simplesmente perceba a sensação como sensação, seja ela agradável ou desagradável, deixe fluir. Simplesmente reconheça seus pensamentos, ou seja, há uma atitude, que pode ser numa meditação, por exemplo, de amor, né, de olhar para as qualidades do outro e se sentir pleno, né, de metta bhavana, etc., uma atitude de amor, de abertura, ou pode ser uma atitude de não julgamento. Mas sempre há uma instrução de atitude e sempre há uma instrução de intenção, mesmo que seja não intenção, não tem intenção nenhuma, isso é uma instrução de intenção. Ou seja, seja lá o que surgir na sua mente, não julgue se é benéfico, maléfico, simplesmente sente e seja. Isso é uma instrução de intenção. Eu vou sentar numa intenção de não ter intenção, é uma instrução de intenção. Ou eu vou sentar numa instrução de, e aliás, para mim é a melhor. E é o que a gente tenta passar para as pessoas de uma forma simples no atentamente. A gente explica para as pessoas assim, da minha forma de compreender, é a instrução mais apropriada, que ela tem um aspecto de permitir que as sensações, se for, por exemplo, numa técnica de escaneamento do corpo, surjam, você veja a sensação como sensação, além de ser agradável ou desagradável. Mesma coisa os pensamentos. Se tiver um pensamento, reconheça que é um pensamento, independente de se é agradável ou desagradável. Então a gente diz assim, a primeira asa da intenção é você estar aberto ou aberta ao agradável e ao desagradável. Está com a atenção ampla. Então, por exemplo, a pessoa que senta na intenção diz assim, eu vou ter um momento de paz, um momento de bem-estar. Sempre que a gente tem uma intenção, nós vamos julgar a experiência diante da intenção. Quem faz isso, no final ou durante a meditação, vai monitorar, tive paz ou não tive paz? Não tive paz, então foi um fiasco minha meditação, não consegui meditar. Você vê que a maior parte das instruções tradicionais vão dizer, não estabeleça uma intenção prévia de como a sua meditação deve ser. Isso faz com que não tenha como você fale na sua meditação, porque você não tinha uma intenção de como ela deveria ser. Você permitiu que a sua mente seja do jeito que ela está sendo agora. Sua intenção é mais ampla, inclui o agradável e o desagradável. E o outro lado da intenção inclua os outros na sua intenção. Inclua outras pessoas. Não faça a sua meditação só por você mesmo. Por quê? Porque senão você vai jogar um jogo do contente. Você vai jogar um jogo da Matrix, que é assistir o filme. Será que eu quero consciência ou será que eu quero felicidade? Não, felicidade é consciência, consciência é felicidade. Mesmo que pareça ruim, mesmo que pareça doloroso, se você tem a intenção, não, eu quero observar minha mente pelos meus filhos, pelos meus pacientes, pelos meus alunos, pelos meus clientes, estou disposto a ver o que é desagradável em mim. É negação, é muito melhor. É muito melhor, porque muitas vezes o que você vai aprender com a meditação é uma coisa que na meditação não é agradável. Na meditação foi uma experiência assim que mas você se deu conta de alguma coisa, sua consciência está ciente daquilo. Quando acontece uma coisa lá fora, aí você, opa, eu já conheço isso. Isso é aquele mesmo processo que eu passei lá, não é essa pessoa. E quando a pessoa se estabelece essa intenção benéfica em relação à sua própria vida, em relação à sua própria atitude, aquilo funciona muito, muito melhor. Então é claro que treinar essa intenção já abre as pessoas para o relacionamento, já abre as pessoas para o relacionamento com as outras pessoas, né? Consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, o treinamento então da meditação terapêutica vai proteger desses pensamentos disfuncionais. Por quê? Desenvolve a possibilidade de nós identificarmos esses sentimentos antes deles criarem raízes demais. É que nem prato na pia. Sentimento é igual prato na pia. Já ouviram isso? Não? Na hora que ele dá, se você lava na hora, ele sai. Se deixa para muito tempo depois, gruda, que para tirar é difícil. Então, na hora que você percebe o sentimento, você está conversando com a pessoa, não sei o que, ela, de repente você sentiu um certo desagrado. Você diz, poxa, essa pessoa não fez quase nada, eu nem percebi o que foi que causou desagrado.
alguma coisa que ela falou, que é uma coisa. Mas se eu não percebo meus sentimentos, começa aí, eu não estou percebendo, eu continuo não sei o que, eu continuo muito mais focando em provar que eu estou certo e não estou percebendo que meus sentimentos estão sentimentos. Quando eu vou perceber os sentimentos, já está num formato de raiva, já está numa coisa que eu estava aguardando, espremendo e isso explodiu. Aí complicado, aí fica complicado. E é por isso que a maior parte das pessoas acha até impossível lidar com os sentimentos, porque elas só enxergam as emoções já nesse nível. Aí é difícil. Às vezes a gente precisa de distância, precisa dizer, opa, time out, vou ali fazer uma meditação, respirar, repousar minha mente para pensar com mais clareza. Então esse ato de perceber que a minha mente está desequilibrada já é uma qualidade incrível. Não, minha mente está desequilibrada agora, eu não estou podendo lhe responder, eu não vou meditar a respeito, vou levar para o sonho, a gente conversa sobre isso depois. Então é uma outra atitude, essa metacognição que consegue perceber se a minha mente está equilibrada ou não está equilibrada agora. Então é isso, por isso que eu digo que sentimento é igual prato sujo. Na hora que surge, você lida com ele. Se deixar acumular, aí fica muito mais trabalhoso limpar com os sentimentos. E esses pensamentos, na hora que eu tenho um pensamento disso, eu reconheço, isso é um pensamento. Ok. Por causa disso, tem algumas pessoas que têm um benefício incrível com esse trabalho. Algumas pessoas, porque depressão assim, digamos assim, é uma categoria, é um transtorno, mas tem muitas experiências diferentes. Uma depressão de uma pessoa não necessariamente é igual a outra, certo? Mas na minha experiência de tratar pessoas com esse método, as pessoas que eu vi entraram deprimidas num grupo de meditação, do trabalho lá, que não é só um grupo de meditação, mas tem todo um processo cognitivo, né, de uma terapia cognitiva, etapa por etapa, dentro dos moldes do que eu estou explicando aqui para vocês. As que eu vi recuperarem-se rapidamente e ficarem assim, bem dizer, boa da depressão, não precisar mais de remédio, de repente elas estão ótimas, é de repente mesmo. Você vê a pessoa chega, tá um caco. Aí depois de algumas semanas ela chega bem melhor. Aí depois ela tá ótima. O que foi que houve e tal? É quando está muito ligado à culpa. Está muito ligado a uma depressão que está muito ligada à culpa de alguma coisa que aconteceu. E é um tipo de caso difícil de lidar na terapia, porque aquilo aconteceu. Então a pessoa perdeu o filho por causa e acha que se eu tivesse agido diferente eu tinha salvado ele e tal, e tal, e tal, e tal. Eu vejo que essa abordagem, né, funciona muito. Por quê? Porque não vai mudar a história, não vai mudar o que ela fez, mas agora é pensamento. Na hora que eu sento e eu estou bem, aí vem aquela lembrança e de repente eu começo a sofrer. Eu me dou conta, peraí, eu estava aqui, estava bem, veio esse pensamento, eu estou mal. Então eu estou sofrendo por causa do meu pensamento. Meu pensamento está me fazendo mal. Então a pessoa, quando se dá conta disso, e a causa psicológica da depressão é essa, a melhora é muito boa. Valeria a pena a gente tratar todo mundo só por causa disso. E é muito legal porque não é uma desculpabilização. Não é que a pessoa se sente que agora ela não é culpada, mudou a história. Não, a culpa é dela. Ela se sente culpada ainda, mas é um pensamento, não está afetando mais. Ela não está mais vivendo aquilo o tempo todo como se fosse agora. Às vezes ela vive, às vezes ela volta para a respiração. Daqui a pouco ela está vivendo de novo, ela volta para a respiração. Ela percebe que aqui agora isso não está acontecendo. Isso é uma memória, é um pensamento. Eu não estou mais vivendo no passado. Do mesmo jeito que não é o nosso tema aqui agora, mas que faz parte, porque muitas pessoas que têm depressão sentem ansiedade e muitas pessoas que têm ansiedade acabam tendo depressão. Então está muito ligado uma coisa com a outra em relação a viver no futuro. A pessoa está vivendo no futuro com medo que alguma coisa venha acontecer e aquilo está... Aí a pessoa se dá conta, peraí, não, isso é pensamento, isso é o futuro. Então nem todo caso de depressão é causado por uma relação com o passado. Alguns casos de depressão parecem ser endógenos mesmo, parece algo do corpo. Por isso que eu coloquei a coisa do exercício, a coisa do ciclo circadiano, eu nem falei, do claro e escuro do planeta, também tem uma relação. É importante que
que a pessoa vive o escuro de noite e vive o claro de dia. Essa coisa de estar diante da luz não é bom. Ver o dia amanhecer é muito importante. Acordar no horário que o dia ainda está suspendendo. Essa experiência da manhã parece ter algo importante no nosso ciclo circadiano. A alimentação pode ser uma influência, as relações, enfim. Mas quando é relacionado com isso, quando é algo que é porque a pessoa está vivendo no passado, a meditação, nossa, super ajuda. Super ajuda. E aí nós voltamos para o clássico da meditação. Meditar é o quê? Não viver no passado, não viver no futuro, mas experienciar o agora. A gente ouve isso, nossa, direto. Então é nisso que a meditação é boa, é a especialidade da meditação. E as pessoas muitas vezes estão sofrendo exatamente disso. Muitas vezes mesmo, né? Muito frequentemente. Então, novamente, não é todo caso de depressão, mas os que estão diretamente associados com isso, acho que eu vejo a maior melhora. Os casos que as pessoas estão sofrendo por coisas do passado, por culpas do passado. Então, essas pessoas foram as que eu vi melhorarem muito e muito rápido com o trabalho da meditação. A pessoa estava deprimida por causa de uma culpa do passado, uma relação com o passado, enfim. Já trauma com o passado, tem outras coisas que eu acho que ajudam, mas a meditação também ajuda, porque tem a ver com o sentimento. Você lembra de um pensamento e aquilo já faz a pessoa reviver. Então a pessoa se dá conta que está revivendo pensamentos, está vivendo de novo pensamentos, estão ligados a sentimentos. Pensamentos estão ligados a sentimentos sempre, e esses a sentimentos intensos, a emoções que causam uma espiral. E essa atitude, que é uma atitude de ter curiosidade a respeito de si mesmo, de não julgamento a respeito de si mesmo e de perceber a si mesmo. Então, muitas vezes as pessoas estão se sentindo deprimidas, que pode ser uma depressão por outra razão, até que a gente não saiba, como eu falei, citei várias razões possíveis de depressão. Algumas pessoas realmente relatam, olha, eu estou me sentindo muito deprimido, mas não consigo dizer o que é, eu não tenho culpa, minha família está bem, né? Algumas pessoas são assim, mas o fato da pessoa estar deprimida e a pessoa perceber isso como um sentimento, como tipo assim, acolher aquela experiência, às vezes ajuda bastante. O rapaz querendo a bola a meditação terapêutica é um treino de intenção, de atitude e de atenção. E quando nós treinamos a nossa atenção para poder ter mais consciência dos nossos processos, do que compõe essa experiência de sensações, de todos os 5 sentidos, de sentimentos, de pensamentos, e nós podemos ter escolha se nós nos identificamos ou não com o pensamento. Podemos identificar, ver que um pensamento é um pensamento, tirar o óculos e olhar para a lente, porque o pensamento funciona como uma lente. Na hora que a gente está usando ele, a gente não enxerga ele, a gente enxerga só o mundo, não vê que tem um pensamento ali que molda aquela experiência. E esse pensamento está ligado a uma intenção. A nossa intenção molda a nossa experiência do mundo. Se eu olho com uma intenção clara, uma situação, eu olho num banco, eu vou, se o caixa está ou não está, eu boto a cabeça dentro, entro no banco para ver se a fila do caixa está grande ou não está, eu não vou olhar para uma enormidade de fenômenos que tem ali. Um exemplo prático, dependendo da nossa intenção, a gente vai enxergar ou não vai enxergar. Então a gente cultivar, olhar para a nossa intenção e cultivar uma nova intenção mais aberta, mais ampla, mais inclusiva, e uma atitude diante de si mesmo, menos julgamento, que é a gentileza. Em resumo, essa atitude como a gentileza. Então nós tendo essa gentileza, treinando gentileza consigo mesmo, com os outros, com a maneira com que nós falamos conosco mesmo. Então só experimentar falar num tom de voz mental gentil consigo mesmo já é uma experiência assim reveladora para muitas pessoas, e uma prática que fala muito importante para a gente usar essa voz, de quem conduz a meditação, bem doce, consigo mesmo. Bom dia, Júlia, vamos sentar para meditar. Se incentivar serve como um ponto também de perceber
quando eu falo comigo de forma agressiva, porque eu tenho a experiência de falar comigo de uma forma gentil. Então, conhecer a gentileza é muito importante. E ao conhecendo a gentileza, nós conseguimos melhorar os nossos relacionamentos. Melhorando o nosso relacionamento, a gente pode ter mais presença na nossa vida, porque nós temos menos conflitos, menos coisas que nos roubam da nossa presença. Com mais presença, mais tranquilidade, mais serenidade, podemos ter um pouco mais de atenção. E é um passinho de cada vez. Um passinho. O que pode fazer? Começando pelo fácil, para poder a pessoa ter a sensação do aumento da autoeficácia. Não tentar transformar nada grande de uma hora para outra, tentar transformar algo pequeno, dizer, conseguir. Escolher uma meta pequena, depois outra meta pequena, pequena. Começando, por exemplo, sentar todo dia, 5 minutos, 10 minutos, ter um momento, respirar, antes de brigar com aquela pessoa que eu sempre brigo, parar. Então essas pequenas metas, depois eu consegui. Estamos indo, parabéns, conversando consigo. E aí a gente trabalha essas qualidades então, que é a atenção, a escolha, a gentileza, a relação e a presença, como uma forma de expressar, né, uma abordagem da meditação terapêutica. Tem mais uma coisa que eu não gostaria de deixar de falar, que é uma coisa bem clássica, do Kabat-Zinn, que eu acho que é uma das coisas que o Kabat-Zinn traz, uma maneira de olhar que para mim vale muito a pena, que é a maneira de expressar. Quem medita experiencia isso, mas que nós temos o modo resolver problemas e nós temos o modo ser. Então nós estamos sempre no modo, muitas vezes no modo resolver problema. Resolver um problema, resolver outro problema. Então como é que eu resolvo esse problema? E nós temos o modo ser, que nós entramos um pouco, a não ser quando nós cultivamos essa experiência da meditação terapêutica, na mindfulness, né? Nós preferimos chamar em português meditação terapêutica, mindfulness ou mindfulness integral, agora já é um novo conceito que está sendo colocado. E então nós cultivamos esse estado de ser. O estado de resolver problema, ele é muito importante. O carro está com defeito, o que será que é? Será que eu devo ir no mecânico? O que eu preciso fazer a respeito? Eu preciso fazer não sei o que? Mas quando nós olhamos para nossos próprios sentimentos com essa atitude de resolver problema, não dá certo, né? Eu estou triste, aí eu olho, mas por que eu fiz para estar triste assim? Por que eu estou tão triste assim? Porque isso é só mais tristeza. Essa mente resolvedora de problema não atua bem na dimensão do sentimento. Não, só causa mais e mais aprofundamento numa espiral decrescente associada a esses pensamentos. Se eu continuo me sentindo assim é porque nada dá certo mesmo comigo. Ou seja, o pensamento racional diante dos sentimentos fortes, ele não tem. A mente resolvedora de problema, ela não tem essa potência. Ela é muito superficial em relação ao que está na base do que está provocando aquilo. Então é muito melhor lidar com o ser. Então passa atrás a perceber esse estado. Então isso é uma boa linguagem para tratar dessas questões também. E essa linguagem da espiral descendente, porque as pessoas que já tiveram depressão, especialmente aquelas que estão em primeira crise de depressão, às vezes nem perceberam, mas as que já tiveram, perceberam seus pensamentos negativos. E a maneira que elas estão tentando lidar com isso é tentando não pensar nesses pensamentos. Estou tentando não pensar em pensamentos negativos, focar minha mente no positivo. O problema é que isso não expulsa os pensamentos da mente. A tentativa de não pensar no macaco só faz que a gente pense no macaco. A tentativa de não pensar no elefante só pensa no elefante. A tentativa de não pensar no que eu podia ter feito para evitar que não pensar que nada dá certo, não pensar, isso só faz com que esses pensamentos voltem de novo. Só que como ela está tentando não pensar, ela consegue direcionar a mente. O que acontece? Na hora que essa pessoa tenta não pensar nisso, evoca um pensamento, mas ela direciona para outro lugar. Então aquele pensamento ele está ali, mas muitas vezes não está sendo percebido. E isso é perigoso. Quando a pessoa não percebe esses pensamentos, eles estão atuando como uma lente. E aí quando a pessoa senta e diz, não, agora eu vou ser, esses pensamentos emergem. E a pessoa está treinando ali uma atitude de percepção, de acolhimento, de não julgamento, de deixar vir e ir. E aos poucos a consciência
ao estar repousando na fisiologia da respiração, vai olhando para esses pensamentos como a fisiologia do pensamento, a fisiologia do pensar. E aquilo vai limpando, vai purificando, vai soltando, vai ampliando, vai criando essa base que aí fica muito mais fácil um trabalho de terapia, um trabalho de bioenergético, um trabalho de biodança, um trabalho de somado ao trabalho de alimentação, somado ao trabalho de exercício, que é fundamental, exercício diário para quem tem questões depressivas, há um relacionamento, há uma família, somada a tudo isso. Esse é um aspecto, sim, fortalecedor, é um fator de proteção, essa capacidade de ser e de perceber os sentimentos, as sensações, os pensamentos, dentro de uma atitude ampla, de generosidade, de gentileza consigo mesmo e com o outro. Então é isso que eu quis trazer para vocês. E agora, se nós ainda tivermos algum tempo, estou disponível para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentários também. Eu gostaria que você colocasse sobre a meditação e os transtornos bipolar. Essa é outra palestra, né? Essa é outra, começando de novo, mas nessa base de tudo que a gente trouxe até aqui, o bipolar ele tem dois momentos. Quando o humor está depressivo e quando o humor está exagerado. Normalmente o transtorno bipolar ele passa meses depressivo e meses em mania, que é muito diferente da ciclotimia. Normalmente as pessoas falam assim, aquela pessoa é bipolar, porque de manhã ela está triste, já de tarde ela está feliz, quando é de noite ela está triste. Não, isso não é bipolar, isso não é um sinal de bipolar. A bipolaridade ela passa 3 meses bem depressivo, 3 meses bem maníaco, por exemplo, primeiro para entender. Então tudo o que eu falei vale para o estado de depressão no bipolar, porque o bipolar ele vai passar por depressão também. É também um transtorno no humor, né? No aspecto da mania, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que, apesar de ser um estado psicótico, apesar de ser um estado no qual a pessoa passou a ver a sua realidade interna externamente, para dizer de uma maneira, ela passou a enxergar o mundo de uma maneira própria, não da maneira que nós compartilhamos, que nós enxergamos. Ela passou a se ver de uma maneira. Então, muitas vezes o bipolar ele vai, quando em estado de mania, entrar em delírios persecutórios, em delírios de grandeza. Mas uma coisa que vale a pena é que, na minha experiência em tratando, em lidando com pessoas em estado de mania, esse trabalho de reconhecer o pensamento funciona. Diferente da psicose ligado à esquizofrenia, ligada a outros fatores que ela é mais rígida. A psicose ligada à mania ela é um pouco mais fluida. É possível diálogo. Eu me lembro, né, de um caso que eu ia atender na residência. A pessoa estava em casa, protegida pela família, o pai também era psicólogo e tudo, e não criaram um internamento dentro de casa, e eu ia atender. Foi uma situação onde meu percurso dava para fazer isso, e eu tive vários momentos bem interessantes de trabalhar com a pessoa, esse reconhecimento do pensamento, etc, etc. E agora é uma outra conexão, assim, outra coisa que eu posso dizer: quando a pessoa está em mania, nós vamos aparentar todos deprimidos para ele. Minha maneira de mexer é lentificada para dele. Então, para entrar em diálogo com uma pessoa dessa, a gente tem que estar. Eu já chegava na casa abrindo a porta e dizendo: cheguei! Bom dia! Então, assim, vamos sentar e não sei o que. Isso parece uma coisa depressivo para uma pessoa que está nesse âmbito de eu chegar tocando pandeiro. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Aí consegue um pouco de rapó. Ele vem, esse sim, vocês são todos deprimidos. Então, eu, depois de algum de diálogo e tal, de repente a pessoa se dava conta que
o delírio dessa pessoa era que a Aécio Neves tinha implantado chips nas pessoas, de toda uma coisa assim. Ela de repente tinha uma crítica, dizia assim, pois é, não sei o que, ia baixar. Saía, conseguia que num contato, assim, de repente olhava para o pensamento, sem julgamento e tal, sabe? Então isso me leva a crer que esse mesmo fator de proteção opera, acredito eu, se a pessoa tem o hábito de desenvolver uma meditação terapêutica, pode ser um fator de proteção para o bipolar. Não conheço literatura propriamente a respeito disso, mas a minha impressão é que também é um fator de proteção. Também não, assim, ainda mais no estado de mania não vai ser tratamento propriamente, mas acredito que é uma qualidade que pode sim se ajudar pela crítica. E ter essa crítica, não, isso é um pensamento, ajuda a pessoa a não embarcar dentro de uma psicose, apesar do humor tá muito elevado. Então, alguns comentários que eu possa fazer a respeito, é isso aí. Posso falar algumas coisas? Ele tem 2 ouvidos. Pode falar primeiro. Sobre a ansiedade e hiperatividade, porque sempre surgiu a meditação. Amigos que têm pessoa hiperativa, teve um caso que eu pedi para ele foca na respiração. Como a mente está a mil, ele transformou isso aí em outra história, né? Começou a imaginar que a respiração ia parar, que ele ia morrer. Como é que a gente pode... A meditação que eu sugiro nesses casos de hiperatividade, de coisa, é a meditação de um objeto externo, né? Por exemplo, uma pedra, uma coisa que a pessoa vai olhar para aquilo. E a tentativa é manter os olhos no objeto. Não é parar a mente, não é só o objeto, é só ficar parado um pouco e manter os olhos no objeto. Daqui a pouco a pessoa perde o objeto. E daí volta para o objeto. E aí você tem como perceber se a pessoa está ou não está. Se a pessoa estiver assim, é claramente que ela não está no objeto. Então você tem como perceber se a pessoa está ou não está no objeto. Você está olhando os olhos dela, o olho está para lá, você pode dar aquela... Estamos os dois meditando, eu estou olhando lá. Então o ato de conseguir manter os olhos parados numa coisa para uma pessoa que é hiperativa já é um treinamento excelente.